Tudo no jeito para ficar por dentro das novidades da semana, porque o nosso giro começa agora. Vem com a gente! História do Oeste vai voltar a ser publicado no Brasil pela editora Saican. A Saican fez esse anúncio recentemente e deixou os fãs de Bonelli bastante animados, porque essa série do Gino D'Antônio, que começou a ser publicada lá em 1967, já tinha um certo histórico de publicação no Brasil, um histórico que dá para dizer que foi irregular. A série começou a ser publicada no Brasil na década de 70 pela editora Ebal com o nome Epopeia Tri, ou seja, até pouco tempo depois de ter sido começada lá na Itália. Aí, na década de 90, a série já saiu com o nome História do Oeste pela editora Record, mas ela não foi completa. Já era uma edição ampliada e revisada, ou seja, não era exatamente a mesma edição publicada pela Ebal, mas ela não foi concluída aqui no Brasil. Agora, a Saican retoma a publicação, ou seja, vai publicar do zero, e a gente tem alguns detalhes de como vai ser esse formato da Saican. A coleção brasileira vai ter 38 volumes no total, em formato colorido, e vai compilar 2 histórias por edição. A série História do Oeste é muito conhecida pelo seu cuidado histórico, né, em retratar essa formação do Oeste norte-americano e traz inclusive personagens reais sendo retratados ao lado de personagens ficcionais criados pelo Gino D'Antônio. Vários detalhes sobre essa edição, a gente vai conversar muito melhor com o pessoal da editora Saican na rodada de lives. A gente recebe a editora Saican nessa próxima semana, que começa agora, e você vai poder conferir toda a programação aqui na tela da semana que vem. Então a gente recebe a editora Saican, a gente recebe a editora Figura, recebe também a editora Script, e para fechar a semana a gente recebe a Quadriculando na sexta-feira. A semana da rodada de lives sempre começa a terça e termina sexta-feira às 20 horas aqui no canal do Fora do Plástico, então já fica o convite para você acompanhar todas essas lives com a gente e ficar sabendo mais detalhes do História do Oeste na live com a editora Saican. A Netflix anunciou os filmes que vão ser lançados pelo serviço de streaming neste ano de 2023, e a gente tem um filme que nós precisamos destacar aqui nesse giro. The Killer, o filme novo do David Fincher. Fincher, que é o diretor de Clube da Luta, Seven, na rede social, enfim, vários filmes de peso, né? E que vai adaptar um quadrinho nesse filme The Killer. The Killer é baseado em Le Tueur, série de quadrinhos franceses de Metz e Luc Jacamon, que é inédita no Brasil e acompanha um assassino sem nome que foi o melhor da profissão até que ele começa a ter problemas psicológicos. A partir daí, a história se desenvolve. O elenco, assim como o diretor, é de peso. Ele vai ser estrelado pelo Michael Fassbender e tem a atriz Sophie Charlotte, brasileira, né, no elenco também. O filme vai estrear no dia 10 de novembro na Netflix e, como eu disse, o quadrinho é inédito no Brasil, mas quem sabe alguma editora se interessa por trazer a série pra cá, aproveitando o lançamento do filme. A série de animação Invincible, que é baseada nos quadrinhos do Robert Kirkman, foi lançada em 2021 pelo Amazon Prime Video, só que ficou em hiato no ano passado, e durante esse ato foi revelado que a segunda temporada da série chegaria em 2023. Agora, com o lançamento de um teaser da segunda temporada, a gente ficou sabendo que Invincible, segunda temporada, vai estrear no final deste ano. A gente ainda não tem uma previsão certa, ou seja, um mês exato ou uma data exata, mas o que o teaser diz é que Invincible vai chegar ao Amazon Prime Video, ou seja, essa segunda temporada chega ao Amazon Prime Video no final de 2023. Bloco de pré-vendas começando com Meg, a Mecânica, que a editora Veneta vai publicar agora em fevereiro. Meg e a Mecânica já tinha sido anunciado pela Veneta no ano passado, inclusive a previsão de publicação era para o ano passado, mas a Veneta teve que remanejar um pouco seu catálogo e reprogramar alguns títulos que estavam previstos para 2022 para agora em 2023. Meg e a Mecânica é um deles. A série, Meg e a Mecânica, dá início à série Loucas, né, do Jaime Hernandes, que faz parte do Love and Rockets, a lendária revista Love and Rockets. Love and Rockets, na
verdade tem dois lados, né? Loucas, que é o lado do Jaime, que tá começando agora com Meg a Mecânica, e o lado de Palomar, que é o lado do Gilbert Hernandes, que também é publicado aqui no Brasil pela editora Veneta e começa com Sopa de Lágrimas. Ou seja, a gente vai ver o início de Loucas agora com o Jaime a partir da publicação de Meg a Mecânica em fevereiro. A editora J. Braga anunciou qual vai ser o quadrinho do Spirit que eles vão lançar. Isso gerou um burburinho, né? Quando eles anunciaram que iam publicar Spirit, não se sabia ao certo qual quadrinho do Spirit, qual fase, qual lançamento seria esse exatamente, e agora eles disseram que vai ser a edição comemorativa de 80 anos do personagem, com 9 histórias escritas e desenhadas pelo Will Eisner, ou seja, escritas e desenhadas pelo próprio criador da série, o lendário Will Eisner. 5 dessas histórias foram colorizadas, ou seja, das 9 histórias, 5 são em cores, e eu acho que é muito importante a gente dizer também que histórias do Spirit escritas pelo Will Eisner não tinham sido publicadas no Brasil desde 1997. Ou seja, temos aí mais de 25 anos de hiato, né, entre uma história publicada pelo Will Eisner do Spirit aqui no Brasil e essa edição que a J. Braga vai trazer. A pré-venda tá disponível já no site da J. Braga e também no Catarse. A gente vai deixar os links de tudo aqui na descrição desse vídeo e a previsão de lançamento é para o mês de maio. Da editora Comic Zone, a gente tem aqui Parque Chas, do Ricardo Barreiro e do Eduardo Risso. Esse que foi o primeiro grande sucesso do Eduardo Risso e que vai ser lançado em uma edição integral, que compila todos os capítulos da série, que foi publicado originalmente entre 1987 e 1992, nas páginas da revista Fierro. A história é ambientada, como o próprio nome já indica, no bairro de Buenos Aires chamado Parque Chas. 3 pré-vendas da Devir que começaram agora, a Devir dando continuidade a algumas das séries que vem publicando. Tio, volume 2, lembrando que o volume 1 de Tio saiu no ano passado, é uma edição que está sendo naquele formato 2 em 1, ou seja, ele vai terminar um pouco antes, ao todo vão ser 6 volumes da série por causa dessa edição compilada. Também temos aqui Sin City, Balas, Garotas e Bebidas e o 6º volume de Black Science. A gente tem aqui também o volume 7 de Criminal, Hora Errada, Lugar Errado, que está previsto para o final do mês de março, uma publicação da editora Mino, que lançou toda a série aqui no Brasil. Criminal é uma antologia do Ed Brubaker e do Sean Phillips, e esse é o último volume da série. Para fechar, da editora Pipoca Nanquim, a gente tem aqui Confins de um Sonho, da Yumi Sudo, que é um mangá que a Pipoca Nanquim vai lançar agora no mês de fevereiro. O mangá se encaixa em 2 demografias, Yuri e Josei, e vai trazer 2 idosas que se reencontram e ficam pensando como seria, como que a vida teria sido se elas tivessem se apaixonado no momento em que o relacionamento entre 2 mulheres não fosse tão tabu. E uma delas, ela tem uma doença degenerativa e a mente dela fica vagando pelo tempo, né? E ela vai relembrando os momentos que ela viveu com essa amiga que era, na verdade, muito mais do que uma amiga. Enquanto uma nova semana da rodada de lives não começa, a gente vai fazer para vocês um verdadeiro relatório do que foi anunciado, das novidades que a gente trouxe durante essa semana ao lado das editoras que participaram da rodada de lives. A gente já começa na terça-feira da semana passada, né, com a primeira live da rodada com a editora Comic Zone. Durante a live, o Thiago anunciou Laço No, de Filippo Scosari. Esse é um quadrinho que compila várias das histórias de ficção científica desse quadrinista italiano, que é ali mais ou menos da geração do Pazienza, do Tamburini, do Liberatore, e esse quadrinho, gente, tá concorrendo agora ao Festival de Angoulême na categoria do Prêmio do Patrimônio, né? Então a gente tem um quadrinho que segue um pouco daquilo que a gente já tem visto da editora Comic Zone, agora com o lançamento de Laço No. Ainda não tem um nome, uma tradução em português definida para essa HQ. A editora Brasa trouxe muitas novidades pra gente durante a live. Lobo e Samantha revelaram muitos quadrinhos, alguns inclusive que podem não ser lançados em 2023, e a gente fez uma seleção dessas novidades aqui, começando com a republicação de Castanha do Pará, do Gidalt, que agora vai sair pela editora Brasa. Castanha do Pará teve a sua primeira publicação de forma independente, depois
depois foi lançado pela CESSP e agora vai voltar numa terceira edição pela Brasa, que já é a casa do Gidalt com o Brega Story, né? Continuando aqui, a gente tem HQ Música Popular em Quadrinhos, MPQ, né, essa sigla, que vai retratar em quadrinhos vários sucessos da música brasileira, com nomes como Roberta Nunes, Lelis, Lini Lemos, Jéssica Grock e Álvaro Maia. Também está previsto para este ano o lançamento de Damasco, que é um quadrinho do Lielson Zene e do Alexandre Lourenço. Lielson Zene, que foi editor da Dark Side Books, que também escreve no blog Balbúrdia, é um nome bastante conhecido, né, nesse meio de quadrinhos, em diversas funções, inclusive. E o Alexandre Lourenço é o autor de Você é um Babaca Bernardo, que saiu pela Mino, e também de Box, que saiu de forma independente. Há um tempo, o Alexandre Lourenço não fazia nenhum lançamento de quadrinho, desde 2019 ele não publicava nada, e agora Damasco retorna essa publicação do Alexandre Lourenço. E para fechar, a gente tem aqui Jamba, Histórias do Proibicionismo no Brasil, em que o Daniel Paiva vai fazer uma espécie de versão brasileira do cannabis do Box Brown. Então ele vai contar um pouco sobre a história da planta no Brasil e também o que levou à proibição do seu uso, né? Bem aquilo que o Box Brown tinha feito em cannabis, só que dentro do contexto brasileiro. A editora Conrad fez 4 anúncios com a gente na quinta-feira de rodada de lives. Cassius Medawar e Guilherme Kroll anunciaram A Cegueira Iminente de Billy Scott, da Zoe Thorogood, que é uma jovem autora que está fazendo bastante sucesso lá fora, é um nome muito proeminente e que ainda era inédita no Brasil. Também temos aqui Hijos de la Alhambra, do Paco Roca, que eu acho que dispensa apresentações, né? Autor de A Casa e de Rugas. E os Hijos de la Alhambra, que ainda não tá com uma tradução definida, mas provavelmente vai ser Os Filhos da Alhambra, né? Ele foi o segundo quadrinho do Paco Roca a ser publicado, né? E é uma história bem no estilo Indiana Jones. Agora a gente volta aqui pro Brasil, porque temos 2 quadrinhos nacionais anunciados. A versão impressa de Cais do Porto, da Brenda Maria, que já tinha sido lançado pela Conrad em formato digital. A publicação original de Cais do Porto foi independente, feita toda pela própria Brenda, e agora a edição sai de forma impressa pela Conrad. E a publicação de Feliz Aniversário, Feliz Obituário, do Jefferson Costa e do Rafael Calça, que tinha sido publicada originalmente na Fronte número 16, e é uma história que depois foi resgatada, né, pela Conrad em edição digital. Agora a HQ vai sair pelo selo HQ para Todos, que é aquele selo que a Conrad anunciou no final do ano passado, que traz quadrinhos curtos em um formato econômico e preços muito acessíveis. A última live dessa semana agora foi com a Ultimato do Bacon. O Alexandre Batista comentou um pouco daquilo que já está anunciado para 2023 pela Ultimato do Bacon, vários quadrinhos de esporte e também vários escafandro. Ao todo a gente comentou sobre 12 quadrinhos e a gente vai selecionar alguns deles que são os próximos lançamentos da editora. São os escafandros Mosaico, que é uma ficção científica do Luiz Carlos Souza e do Lucas Rebelo, e também Cosmogonia, do Wellington Serberck, que é o autor de Histórias Gerais, ao lado do Flávio Colim, né, um grande quadrinho brasileiro, né, e o Wellington Serberck junto com a Bia Donato fazendo Cosmogonia, que é uma adaptação em quadrinhos do mito grego da origem do mundo. E o terceiro quadrinho que segue depois desses dois, só para explicar, pessoal, esses 2 quadrinhos já vão entrar em campanha no Catarse nessa semana agora que se inicia. Então, são realmente as 2 próximas publicações da editora Ultimato do Bacon. E o terceiro vai ser a HQ Mirtibus, que é uma escafandro feita pelo Mozart Couto, é um quadrinho de vampiro. Eu comentei sobre todos esses anúncios aqui, ou então sobre essas publicações que a gente destacou durante as lives, mas a rodada de lives não é sobre anúncios, pessoal. O intuito, né, da rodada de lives é ser uma conversa com as editoras para a gente discutir todo o contexto de publicação, para discutir linha editorial, para discutir aquilo que essas editoras têm sentido do mercado de quadrinhos. Enfim, são temas muito mais amplos do que só fazer anúncios. Então a gente vai destacar os anúncios aqui nesses blocos do giro durante toda a rodada, semana a semana,
mas a gente deixa o convite para que você assista essas lives na íntegra. O assunto é muito mais amplo, como eu disse, e você pode conferir todas elas na playlist que está aqui no nosso canal, chamada Rodada de Lives 2023. Lá você encontra todas as lives que a gente fez com essas editoras. E o nosso giro fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido, e se você acompanhou a rodada de lives dessa semana, muito obrigada também por ter ficado com a gente, mandado perguntas. Sempre que você quiser deixar suas perguntas, é só escrever lá no chat que, se for possível, a gente faz durante a live. E lembrando, pessoal, que você também pode ser um apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Isso é uma das coisas que possibilita a nossa rodada de lives acontecer, ao lado do patrocínio da loja Mundos Infinitos, que tá dando descontos imperdíveis aí durante toda a rodada, 15% de desconto e também frete grátis em qualquer compra no site da Mundos Infinitos, usando o cupom Rodada de Lives. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E sendo um apoiador, o que você garante? Você garante, além dessa manutenção do nosso trabalho, várias recompensas como clube de leitura, sorteios, a participação nos grupos do Telegram, enfim, a participação em uma comunidade muito acolhedora e muito bacana, que a gente fica muito feliz em ter com a gente. Deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal e até a próxima!